dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao podcast número 15 do canal Fla Georgia Papo de Torcedor. Você que está chegando agora, aquela conversa de sempre, né? Pô, se inscreva no canal, se torne membro e dê o seu like. E você que já é membro, vou repetir 3 vezes, você que já é membro, cara, dê seu like. Nós estamos hoje com 105 membros e 20 membros deram like no último podcast, número 14. Se você não gostou do que a gente falou, porra, faça seus comentários, dê sugestões. Se gostou, também dê sugestões. Mas se inscreva. Além de se inscrever, dê seu like, porque para nós é fundamental, junto ao YouTube, o seu like. Isso é que funciona para nós. Bom, hoje nós vamos, mais uma vez, falar sobre os jogos da semana, né? Não foi uma semana boa, foi uma semana triste, pelo menos para mim. Vamos ver aí os debatedores o que eles vão dizer, porque a gente perdeu de forma ridícula para o Atlético Paranaense na quarta-feira e ganhamos de 1-0 num jogo dramático. O Flamengo se comportou como um time pequeno, na minha opinião, contra um Atlético que já não é lá essa coisa, e ganhamos de 1-0, dando alguma esperança para a sequência do Campeonato Brasileiro, que eu já não tenho. Eu vou ser surpreendido se o Flamengo conseguir conquistar o Campeonato Brasileiro. Com relação, temos hoje aqui, obviamente, o Wagner com a gente, com o André, para fazer os seus comentários, debater com a gente essas 2 partidas, e eu vou passar para eles. Mas com relação ao Flamengo e Atlético Paranaense, eu quero dizer o seguinte: 5 jogos, o Flamengo jogou no Maracanã contra o Internacional, contra o Cuiabá, contra o Grêmio, contra o Fluminense, com o Marcão, o técnico reserva lá do Fluminense, e contra o Atlético Paranaense. Os 5 times jogaram contra o Flamengo, da defesa, dando espaço para o Flamengo jogar. 68% a 70% de posse de bola. E o Renato não aprendeu como resolver isso, cara. Perdemos de 4-0 para o Internacional, perdemos de 1-0 para o Grêmio, o Filipão, que foi demitido depois, né? Ele pediu demissão, mas foi demitido. Empatamos com o Cuiabá, com o Jorginho, perdemos para o Fluminense de 3-1 no Maracanã, do Marcão, e perdemos de 3-0 agora contra o Atlético Paranaense. Todos eles jogando na defesa, todos eles dando de posse de bola para o Flamengo. E o Renato, repito, que não tem a menor condição de ser técnico do Flamengo, já demonstrou isso, na minha opinião. Vamos ouvir os nossos amigos aí o que eles vão dizer. Precisamos de um técnico europeu. Não pode ser técnico sul-americano com o plantel que o Flamengo tem. E aí, para finalizar, para passar para o Wagner, para ele nos dar a opinião dele, eu queria que também vocês dois explicassem para mim o que foi aquela substituição do Flamengo contra o Atlético Mineiro no segundo tempo, faltando 10, 15 minutos, que ele tirou. Nós estávamos com o time completo, praticamente, né? Faltava lá o Arrascaeta, estou falando do ataque, né? O ataque. Ele tirou o Bruno Henrique, botou o Vitinho. Ele tirou o Gabigol e botou o Bruno Viana. 3 zagueiros. E tirou o nosso ponta direita lá e botou o Rondinei. O Everton Ribeiro, e botou o Rondinei. Outros jogos, ele tirou o meio de campo e botou atacante para caramba, Pedro, Kennedy, o caramba. Ele trouxe o ataque do Atlético Mineiro, ele treinou 3 zagueiros, 3 não, né? Se você botar o lateral esquerdo, 3 zagueiros são 4 e 2 laterais direitos, são 5 na defesa. Que loucura é essa? Que tática é essa? Que estratégia é essa? Esse Renato, sinceramente, isso foi uma piada. Essa mudança que ele fez para mim foi uma piada. Mas isso tudo nós vamos debater agora e vamos começar falando do jogo contra o Atlético Paranaense. E aí, Vladimir, o que você achou? Ô, Paulo, você listou aí uma relação aí de técnicos medianos para ruim, né? Você falou do Filipão, você falou do Marcão, e você esqueceu de falar do Valentim, que o Renato empatou com o Valentim e perdeu para o Valentim de 3-0, né?
Então, assim, essa sequência aí de jogos ruins, né? Primeiro, vou tentar separar um pouco, porque, como você sabe, né, Paulo, eu não fui quarta-feira, eu estava aqui em Minas, né? Mas eu fui no jogo sábado. Então, é uma perspectiva diferente quando você vê pela televisão, quando você vê pessoalmente. Então, são dois jogos com perspectiva bem diferente para mim, né? Mas na quarta-feira, eu acho que foi o nosso, sinceramente, eu acho que desde aquele 5-0 na Libertadores 2020, com o Domenech lá para o Independente Del Valle, eu não lembro de um jogo tão ruim, tão Flamengo ser tão dominado na estratégia mesmo, porque o Alberto Valentim foi para o jogo para empatar e jogar para uma bola. E os caras chegaram 4 vezes e fizeram 3 gols. Ah, mas o Flamengo criou 25 chances, não sei o quê, mas essas chances são relativas, né? Foi o que você falou. Cruzamento para a área, o Léo Pereira perde chute, uma por cima. O goleiro deles, que não é um goleiro ruim de forma nenhuma, o Santos agarra muito. A única grande jogada que a gente teve naquele jogo foi a jogada do Michael, que dribla 5, chuta, o goleiro raspa, a bola bate na trave. Estava 2-0 ali podia mudar um pouco a história do jogo, mas em nenhum momento a gente passou por perto. Porque tomamos um pênalti lá com 6, 7 minutos, os caras abriram para o placar, né? Foi um jogo que o Flamengo, como você falou aí, a tônica foi o Flamengo dominado sem criar alternativas para furar esse bloqueio, né? E os times já perceberam isso. Foi assim com o Cuiabá do Jorginho, foi assim com o Marcão, o Fluminense do Marcão, nos 2 jogos com o Atlético Paranaense do Alberto Valentim, né? E não vou me antecipar, não, mas o jogo de sábado eu acho que teve um pouco de aprendizado do meu lado, né? Do que o Renato viveu nesses jogos anteriores e o que ele fez no sábado. Mas foi um jogo muito ruim, né? Foi uma semana para esquecer. A gente, praticamente no domingo anterior, no sábado anterior, com aquele empate, derrota para o Fluminense 3-1, e na quarta-feira a derrota para o Atlético Paranaense, a gente conseguiu se despedir de 2 torneios, né? Praticamente 2 torneios, o Copa do Brasil e o Brasileiro. Aí deu essa respiradinha no sábado, a gente vai falar aí, mas quarta-feira foi um dia realmente lamentável para esquecer daquelas tragédias que vai ficar marcado na história, assim como foi do Cabanhas, Emelec, Santo André. Foi um jogo desses ficar marcado na história aí, em termos de tragédia, de vexame, né? E completando ainda, André, você pega agora a bola aí, cara, porra, que departamento médico ridículo do Flamengo. Bota o cara para jogar, que depois foi fazer uma cirurgia, porque um médico externo, ele foi lá procurar, o Pedro foi procurar o médico dele, e o cara falou, tem que operar, e aí o médico do Flamengo, tem que operar, operaram. Cara, volta o Diego, volta para jogar, se machuca de novo. Cara, é uma brincadeira. E aí eu soube, se é mentira ou não sei, que nós perdemos o departamento médico por problema de salário e 2 médicos do Flamengo foram trabalhar no Vasco, que até outro dia não pagava a conta d'água. Porra, será que o Flamengo está querendo investir num plantel e abrindo mão dessa estrutura que é fundamental e que, na época do Jesus, dava um show, recuperava o Arrascaeta operado em 2 semanas? O que está acontecendo com o Flamengo como time, e aí buscando a tua especialidade, com essa área médica, fisioterapia, enfim, o que você acha? Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Bom, a questão do departamento médico, eu acho que começa... Eu tomaria uma decisão diferente. Não vou falar aqui se o Tanuri é excelente, se não é excelente, mas para comandar o meu departamento médico, eu botaria um cirurgião. Né? Isso eu já... Porque você tem que botar um cara que entende daquilo que precisa ser feito. Como é que um jogador de futebol do Flamengo tem uma lesão que é operável, que precisa, pelo menos, se é lesão de menisco, pelo menos de 20, 21 dias, 30 dias para retornar, você leva 4 dias para diagnosticar e dizer que é cirúrgico? E aí quem diagnostica isso é um outro médico? Você está perdendo 4, 5 dias. 4, 5 dias é muita coisa. Hoje, a gente está jogando a cada 3 dias. Então, já são 2 partidas. Então, isso é muito grave. Muito grave. Então, nessa, eu acho que já deveria
ser feita uma reestruturação no departamento médico do Flamengo. Aí eu ouvi falar, não, é porque o pessoal do DM do Flamengo saiu, não deu para o Tanuri preparar o novo departamento médico. Meu amigo, se num hospital sair 2 médicos, o hospital vai abaixo, você contrata mais 2 médicos, aí tem que treinar ele por quanto tempo? Não, cara, vai para a luta. Você contrata pessoas que sejam boas, sabe? Eu acho um crime ter mandado embora o Runco, excelente médico, excelente cirurgião, cara que entendia do negócio, médico da seleção brasileira, operou diversos jogadores craques, fantásticos. E aí a gente tem o Dr. Tanuri, que é especialista em MMA. Pô, e é clínico geral, né? É clínico geral, né? Ele é clínico, não, ele é ortopedista clínico. Mas ele não é cirurgião. Não opera, não é cirurgião. Então, eu colocaria um médico, cirurgião, bom. O Flamengo tem que ter os melhores. O Flamengo não pode ter, vamos botar aquele ali, vou botar aquele ali, vou botar um departamento. O cara da preparação física, porque é meu amigo, joga lá quer dizer, faz a preparação do Ibituruna do Norte. Pô, não dá, cara. Não dá. Não tem que fazer nome aqui Petrolina, no Flamengo. né? Teve essa história de Petrolina. Exatamente. Eu falei qualquer um, mas é esse cara aí mesmo. Então não dá, cara. André, pode ser até bom. Só para te lembrar, essa crise do departamento médico já teve há 2, 3 meses atrás. Sim. E parece que se aprovou e tal, e de repente voltou tudo de novo, pior do que era antes. Sim. E não se faz nada, né, cara? Tá tudo bem, tá tudo muito bem. Deixa, empurra com a barriga. Não pode. Tem que botar todo mundo. Se você está em casa, você dentro da sua casa, ou você tem uma empresa, né? Você tem uma empresa, aí você tem lá a área do RH, o cara começa a fazer droga. Você vai manter o cara por quanto tempo? Pô, tu vai trocar o cara, pô. Pô, tu vai deixar a tua empresa embora? Eu queria te dizer o seguinte, o que eu vejo no Flamengo é o seguinte, o Flamengo, em 2019, estourou. O único cara que é não demissível ali, ele só é não reelegível, é o nosso presidente, certo? Fora isso, todo mundo foi escolhido por ele, ele pode trocar a hora que ele quiser. Essa estrutura que ele montou deu muito certo, né? O vice-presidente de futebol, o diretor de futebol, o BAP, todo mundo, esse conjunto da obra ali deu muito certo, né? Só que no processo, uma coisa importante que eu queria te dizer um executivo financeiro, por exemplo, aquele cara que gasta mais do que tem, coisa que o nosso presidente anterior já administrou e entregou para o nosso presidente atual, a coisa administrada, o cara que gasta mais do que tem, ele é um péssimo profissional na área financeira. Tá? O cara está sempre em dívida, não consegue pagar, não paga isso, não paga aquilo, é muito ruim. O Bandeira já fez esse trabalho, entregou para o nosso presidente atual, o Landim. Agora, aquele cara que também trabalha com excesso de caixa, eu vi no outro dia, não, porque nós temos que pegar, porque temos que estar com 30 milhões de caixa no final do ano. Meu irmão, é tão ruim quanto o cara que deve. Você está entendendo? Que você trabalhar com excesso de caixa, você é um mau administrador também. Todo mundo, o cara é um puta administrador, está com muito dinheiro, está tranquilo, pagando. Não é só pagar as dívidas, é saber trabalhar no limite. Porque é no limite que você pega dinheiro e investe naquilo que é importante. Então, acho que a área financeira do Flamengo está um pouco emocionada com o que houve. Eu acho que está na hora de pensar um pouco mais. Foi aí que a gente perdeu um bom treinador quando o cara foi lá para a Europa e não podia pagar. Eu não estou dizendo que eu sou dono da verdade, mas me parece que nós saímos de um lado para o outro. Aquele cara que deve muito e não paga é tão ruim quanto aquele cara que tem muito em caixa e não percebe e tem oportunidade. Ele gosta de trabalhar no superávit absoluto. Não é legal, nem para a empresa, nem para o clube de futebol. Esse é o primeiro ponto. Essa crise que teve agora no Flamengo, na minha opinião, o Landim tinha que assumir agora. Porque, de repente, não estou dizendo que o Braz é um mau profissional, mas, cara, as contratações últimas do Flamengo não foram boas. Ok, o Jorge Luiz, o nosso português lá que indicou, o Michael, o zagueiro, etc. Tudo bem, cara, mas
Se você fizer uma avaliação, a partir do momento que a gente deu aquele show de bola, Arrascaeta, o Everton Ribeiro já estava, Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol, porra, Gerson, beleza, foi maravilhoso. Pablo Marinho, o zagueirão lá, o lateral esquerdo, Felipe Luiz, foi um show. Começa a perder um pouco. Eu não sei se tem um pouco de soberba ou de achar que, porra, agora onde eu vou vai dar certo, alguma coisa assim, entendeu? Eu acho que tem que ser feita uma reavaliação e quem faz isso é o número 1. Ele é o cara que é responsável. Ele é o cara que quer ser reeleito agora no final do ano. Então ele falou, pô, peraí, meu irmão, vamos reavaliar. Eu não estou dizendo que tem que mandar embora o Braz, mas, de repente, precisamos fazer uma renovação geral. Esse departamento médico já está sendo falado há mais de 6 meses, cara. O cara é uma merda, que ele já não consegue recuperar, que está com problema. Então, assim, eu acho que está na hora do Landim parar para pensar, fazer uma reavaliação, a responsabilidade é dele. Que o Flamengo está fazendo coisas erradas em todas as áreas, em todas as áreas. Entendeu? Então, e quando dá alguma coisa de errado, você não vê o Landim nem o Braz aparecer para falar, não vê. Agora, quando ganha, que não sei o que, tá o Braz com o charuto na boa. O Landim mandou fazer aquela declaração. Eu acho que, naquele momento, na minha opinião, a crise do Flamengo chegou num potencial. Porra, eu trabalhei numa empresa que eu cuidava dessa área também. Tem situações de crise que é o número 1 que tem que entrar. Tem situações de crise que é o financeiro, tem situações de crise que é o cara de marketing, tem o cara de vendas. Esta situação que o Flamengo enfrentou quando o Landim cancela a reunião do Braz, pelo que foi dito, né? E aí vamos para o jogo e tomamos de 3-0. Nesse momento, eu acho que o Landim é o número 1, cara. Porque é muito lugar com problema. É área médica. Eu não sei se a área médica é subordinada ao departamento de futebol. De repente é. Mas, porra, a área médica, futebol, fisioterapia, os caras não são recuperados, recuperam que tem problema, volta de novo com problema. Entendeu? Eu acho que está na hora do Landim. Olha, fizemos uma avaliação, vamos fazer essa mudança. Ele tem que fazer mudança, cara. Tem que fazer mudança. A estrutura. O Gabigol não está jogando, o Everton Ribeiro não está jogando. Porra, porque o time não está organizado para jogar. Porque não tem estratégia de jogo, não tem comando de jogo. Se tiver, os caras vão jogar. Ou o Gabigol desaprendeu, ou o Everton Ribeiro desaprendeu, ou o Bruno Henrique desaprendeu. Agora, quando o técnico toca os 3 e bota um zagueiro e um lateral direito, meu irmão, tem alguma coisa errada. É se conter. Não, vamos conter e trazer o adversário aqui para dentro. E pior que quase que o Rodinei faz um gol. Ele chutou a bola na trave. Mas eu acho que o Flamengo hoje está passando por uma crise estrutural de organização e é a hora do Landim meter a mão e fazer alguma coisa. Essa é a minha opinião. O que você acha, Wagner? Ô, Paulo, eu tive sábado na Gávea, né? E, obviamente, que eu sou também defensor da reeleição do Landim, eu sou sócio do clube, né? Acho que, como todo administrador, comete seus erros, seus acertos, né? E esse do departamento médico eu fico até um pouco difícil de falar, porque eu não entendo o assunto, né? Como o André entende, né? Mas a sensação de que eu tenho, que o problema não é o Tanuri, né? Mas ele pode ser um ótimo médico, tal, mas será que essas peças aí que se comentam, né, que foram indicadas, será que ele está fazendo uma gestão da equipe adequada? Eu tenho uma sensação de que é uma questão de gestão, e você sabe bem, né, Paulo, essas brincadeiras que a gente sempre faz, que médico às vezes não sabe mexer com número ou gestão de pessoas. O cara é bom, é especialista, né? A sensação de fora é que a gente está tendo uma gestão equivocada do departamento médico. E aí eu não estou questionando a competência dele técnica, né? Mas as interferências, as indicações, os comentários são sempre muito essa coisa de política, que eu acho que é um problema, se isso for realmente verdade, né? Porque, na verdade, eu tenho uma... Acho que eu conversei, eu acabei de fazer um check-up agora, e eu converso muito com o meu clínico geral, que é meu clínico geral há mais de 30 anos. Eu digo que o clínico geral é o gerente de projeto. O Tanuri poderia não ser especialista em cirurgia, mas se ele fosse um gestor, ele estaria o melhor cirurgião, ele estaria o melhor fisioterapeuta, o melhor... Entendeu o que eu estou falando? Assim, não importa a função do cara. Eu não estou discutindo, como você também não está discutindo, a competência dele como médico. Eu estou discutindo a competência dele como gestor.
Entendeu? O clínico geral, por exemplo, no caso de um check-up, é o gestor. Aí você está com problema cardiológico, ele vai e te indica o melhor cardiologista de confiança dele. Aí você está com problema de urologia, ele te manda para o urologista de confiança dele. Então, o que está acontecendo é que eu acho que o nosso médico, lá, o Tanudo, ele não conseguiu fazer uma administração adequada na estrutura e trazer os melhores. Porra, se o Braz indicou o amigo dele, que era o professor no CEON, porra, está tudo errado, cara. Não tem que ter paternalismo, uma relação de trabalho não pode ter paternalismo. Tem que ser o melhor. O cara pode ser teu amigo para tomar cerveja no bar. Mas, porra, aqui dentro da mesa não vai, porque não pode, senão acontece o que está acontecendo. Então, eu vejo tanta coisa errada no Flamengo acontecendo, alguns comentários, entendeu? Vejo o Renato perdido, porque 5 jogos, os 5 times jogam exatamente igual, dando 70% de posse de bola para o Flamengo. E o Flamengo não consegue ganhar, tem alguma coisa errada. No campo do Flamengo, no Maracanã. Então, é um conjunto da obra. O Renato tem que ser mandado embora agora? Não, agora não. Faltam 2 meses para acabar o ano. Vamos esperar. Vamos nos organizar para o ano que vem. Vamos fazer o melhor que a gente pode agora. Mas eu acho que, nesse momento, cara, o presidente tem que ficar perto. Ele tem que chegar junto. Ele não pode mais ser aquele cara de relações com gerais. Entendeu? Ele tem que colar, porque ele é o presidente. Ele é um gestor. Tem que colar junto ao Braz, tem que colar junto ao departamento médico, tem que questionar o trabalho do Renato. Porque, cara, nós falamos o primeiro jogo, né? O segundo jogo, eu não sei o que vocês acharam. Você estava lá no Maracanã, você pode me dizer. Eu fiquei sofrendo, cara. Fiquei sofrendo, a bola ia, voltava. E 1-0. Entendeu? Mas, eu não vi o Flamengo como era. Fala, deixa André. eu falar rapidinho do primeiro jogo, que eu só não falei do jogo. Eu vi o Flamengo, né? Ele começou primeiro, ele começa completamente mal escalado, né? A gente já via, todo mundo já viu isso, todo mundo está falando que o Andrés não rende tão bem na posição que ele está querendo que o Andrés renda. E aí você coloca ele mais uma vez ali, né? A questão do René, a questão do menino Ramon. Pelo amor de Deus. O Diego, ele tinha acabado de fazer um péssimo jogo contra o Fluminense voltando. É um cara que, tem a sua história, tem a sua importância, sabe? É um cara bom, mas o cara tá voltando de lesão. O cara não tem, de repente, ritmo de jogo. Aí tu bota o Diego num jogo importante desse. Entendeu? Cara, muito mal escalado. Aí o primeiro tempo foi aquela desgraça, né? E aí, no segundo tempo, ele dá uma acertada. Ele puxa o Andrés para trás, tira o Diego. Beleza, deu uma acertada. Aí o Flamengo jogou. Por 20 minutos, o Flamengo jogou. Né? Só que passou desses 20 minutos, aí o Atlético, ele, de novo, anulou o Flamengo. Parecia, sabe, aquele negócio, você olha e não vê possibilidade de acontecer alguma coisa. Aquele dia foi muito ruim. Foi muito ruim. Eu me lembro do meu pai me contando a respeito de um jogo, só que era outro jogo, outra coisa. Né? Foi Flamengo e Bom Sucesso. O Botafogo tinha saído para excursionar, não sei o quê, no campeonato estadual. O Flamengo ficou em cima do Bom Sucesso o jogo inteiro, não conseguia fazer o gol. O Bom Sucesso fez um contra-ataque, gol no primeiro tempo. O Flamengo fez a volta. Tempo, pois é. Comemorando, no fez tempo, a volta. Mesma coisa. Pois é. E aí perdemos. Mas você não houve possibilidade. Meu pai falava, não, o time jogou bem, a bola não entrava, mas houve possibilidade. Aí você não vê com o time do Flamengo atual, você não vê a possibilidade. E você sabe o plantel que você tem, né? O Renato Gaúcho falou, tá no Flamengo, é fácil ganhar. Cadê? 200 milhões. Aí eles falaram para mim, não, mas foi na Copa, no Campeonato Brasileiro isso, ele é copeiro. E aí? E o copeiro? Né? E aí o que acontece? Eu fui dormir 4 horas da manhã. Não conseguia dormir. Deitei e não conseguia fechar o olho. Todo flamenguista passou por esse processo. Flamenguista mesmo passou por esse processo. Copeiro, assim. E aí, eu queria que o
o Wagner falasse agora, porque eu acho que o Renato se identificou muito com o jogo contra o Atlético Mineiro. É aquilo que ele gosta, de jogar aqui com um time pequeno, jogando atrás, rebatendo bola para tudo quanto é lado. O que você achou, Wagner? Paulo, eu tive no jogo sábado, né? E eu saí com a sensação, pô, uma vitória boa contra o líder, né? Um rival aí que a gente tem de alguma história e tende a ter nos próximos anos, tal. Deu aquela respirada no brasileiro, então a sensação de sair do Maracanã foi boa, mas foi uma sensação de alívio, né? Porque o time jogou muito mal e saí novamente preocupado. Hoje, vindo para cá, pegando a estrada, eu escutei o Posse de Bola, né, que eu gosto de escutar muito, né, com o Juca, com o Mauro, com o Arnaldo lá. E o Mauro falou um negócio que depois eu fiquei refletindo, né? Que o Flamengo, assim, para jogar, que os dois técnicos estavam jogando por uma bola. E quem fez o primeiro gol acabou se aproveitando disso e ficou mais entrincheirado, que foi o caso do Flamengo. E eu fiquei pensando, me lembrou aquele jogo da estreia do Renato, lá com Defensa e Justiça. O Renato entrou no fogo, se não me engano, ele entrou no sábado, e no domingo ele foi assistir o jogo para a Chapecoense, ele nem ficou na beira do campo, na quarta-feira ele jogou lá, e foi 1-0, a gente jogou muito mal, mas ganhando de 1-0. E esse jogo tem uma similaridade, assim, que a gente... E eu acho que o Renato, o Mauro trouxe isso, né? Que o time estava tão abalado, o time vinha de uma sequência tão ruim, uma eliminação traumática, que ele talvez tenha tentado fazer o básico, o que era possível, e para resgatar a confiança, né? E contra um adversário de qualidade, obviamente, né? A gente sabe que o Atlético tem um ótimo time. Então, eu fiquei pensando se no fundo, ele, por mais dolorido que seja ver o Flamengo jogando na retranca, como você falou, aí, fazer substituições, empilhar zagueiros lá atrás, eu fiquei com a sensação de que pelo menos a gente conseguiu a vitória e o time deu uma balançada. Era o que era possível, né? O time teve duas situações muito ruins. O Felipe Luiz foi cortado, né, no sábado do jogo e o Rodrigo Caio no aquecimento. Então, nós já entramos com uma zaga ali com o Gustavo Henrique, Léo Pereira e o garoto Ramon, que jogou muito bem. O Léo Pereira segurou o Hulk, né? Foi. Foram os três melhores em campo, né? O Michael sempre tentando muito, mas o Léo Pereira e o Ramon do lado esquerdo, né? Uma pena que o Ramon saiu machucado lá no final, cansado. Ele vomitou, passou mal, cara. Ele vomitou. Exatamente. Mas, assim, eu depois fiquei com essa sensação, sabe, Paulo? Que, assim, talvez era o que precisava. E aí talvez tenha um aprendizado, Paulo, que, porra, eu fico, toda vez que eu fico puto com o Flamengo, eu tento parar para pensar em algum momento assim, pô, se eu estivesse no lugar de quem manda, o que eu iria fazer? Porque essa nossa ânsia de torcedor, a gente quer mandar técnico embora de 15 dias. A gente sabe que se dirigente for assim, não dá certo nunca, né? E o Flamengo tem que pensar de forma profissional. E eu fiquei pensando no que fazer com o Renato. Quer dizer, eu acho que está muito claro que a gente, em 2019, o futebol brasileiro aprendeu que os técnicos brasileiros estavam ultrapassados. O que o Jesus fez, chegou aqui, deu na cara de todo mundo, com um time que encaixou, um time muito bom, mas que não tinha o elenco que tem hoje, né? Um time sem muito, as opções de substituições eram muito pior. E aí o Jesus foi um aprendizado, tanto é que há pouco tempo atrás, dos 20 técnicos da Série A, 9 eram estrangeiros, né? Está todo mundo entendendo isso aí. Mas eu fico pensando assim, o Renato está se mostrando um técnico muito fraco, taticamente, né? Não traz opções, o time fica sempre nessa dependência de uma jogada individual, a sensação de que ele é um técnico muito mais motivador do que tático, dá uma angústia, e acho que a gente tem que pensar, como você falou, um técnico europeu para o ano que vem. Mas eu não trocaria ele agora. Eu acho que ele é um cara que tem o elenco na mão, né? O time respeita ele. E aí, Paulo, o ponto que eu vou fazer é o seguinte: o quanto a gente está preparado, nós, torcedores, e às vezes uma ansiedade exagerada de querer que o Flamengo domine e mande no jogo, o quanto a gente está preparado para uma final de Libertadores como foi sábado. Porque o que o Palmeiras quer é que o Flamengo saia. É tudo que o Palmeiras quer, né? E a sensação de que... É uma discussão aqui para a gente falar, né? Será que a gente não tem que jogar um jogo mais pensado, mais pé no chão, para não acontecer o que vai acontecer na terça, né? Porque o Palmeiras vai
vai jogar. A gente viu o que o Abel fez com o Cuca aqui no Mineirão, né? Então, assim, o Flamengo vai ser um jogo de xadrez aí entre os dois técnicos lá no dia 27, e a gente tem que pensar numa forma de não se expor tanto, mas ao mesmo tempo tentar se Não, impor, o que eu acho, ser dominante. Né? eu acho que se você tiver competência, o Flamengo se jogar no estilo que o Jorge Jesus jogava, com a defesa titular, né? Os dois Luizes, Bruno ali no quarto zagueiro, de back central, enfim, o nosso lateral direito, e jogar. Se o Flamengo jogar com o time completo contra o Palmeiras, eu acho que o Flamengo tem um plantel, e um plantel titular melhor do que o Palmeiras, melhor que o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, pô, a gente viu, cara, não é aquela coisa fantástica. Agora, se jogar daquele estilo do Jorge Jesus, com o plantel jogando com uma estratégia, a gente pode marcar em cima na primeira linha. Agora, eu acho, sinceramente, pelo que eu vi agora no sábado, corroborando o que você falou, o Renato é um jogador por uma bola, ele é um treinador de por uma bola. Ele fazia isso no Grêmio, entendeu? Então, assim, o Renato é aquele jogador. Ele não sabe treinar um time como o Jesus treinava. Então, possivelmente, a gente vai jogar contra o Palmeiras, vai ser legal pra caramba. A bola vai ficar no meio, as pessoas vão ficar olhando, porque ninguém. É que nem aquela luta de boxe que ninguém bate ninguém, né? Fica todo mundo rodando em volta um do outro. Porque, porra, bicho, o que me deixou triste no domingo, esse 1-0, sábado, desculpa, esse 1-0, é que o Flamengo jogou muito mal, cara. O Flamengo jogou por uma bola, foi a bola do Michael, cabeçada do Bruno, pá. Mas você vê, não é possível que o Gabigol renda aquilo, não é possível que o Everton Ribeiro renda aquilo. Você está entendendo? Tem alguma coisa errada, não tem uma estrutura montada, não tem jogadas, não tem alguma coisa. Eu não sei, eu não sou um especialista, eu não sou um técnico de futebol. O Flamengo jogou 5 jogos e tomou porque os caras jogaram fechado. O Flamengo jogou no sábado como os nossos adversários jogaram, lá atrás, esperando. Assim, eu vou ficar triste. Assim, obviamente, se for campeão da Libertadores, ganhar de 1-0 para esse jogo de sábado, pô, legal, pô, vou comemorar e tal. Mas, como você falou, a gente está muito mal acostumado com 2019, cara. Era um time que entrava e metia medo, ia para cima. E você vê que é estratégia de técnico, cara. O Rafinha não está jogando porra nenhuma no Grêmio, cara. E o Rafinha no Flamengo jogava bola. Você está entendendo? Se você não tiver um esquema, um sistema de jogo. Você lembra que o cara dizia assim? Teve um jogo do Flamengo que o adversário dizia assim: a gente não está entendendo. Ele fala, vai para a posição número 1. Um falava com o outro assim, lembra no tempo do Jesus? Vai para a posição número 3. Entendeu? E aí, aquela conversa que a gente teve no outro dia no nosso podcast. Será que os caras não aprenderam isso? Será que não dá para discutir isso? É óbvio que não vai dar agora. É óbvio que o Renato não pode ser mandado embora, não tem como. Vamos até o final do ano com essa angústia. Mas estou muito preocupado. Eu acho que a gente tem uma séria possibilidade de não ganhar porra nenhuma mais esse ano. Porque é um jogo só contra o Palmeiras lá em Montevidéu. Lembra da decisão da Libertadores do ano passado, Santos e Palmeiras no Maracanã? Ridículo aquele jogo, né? Tanto é que o Palmeiras foi para o campeão, perdeu logo na largada do time da África, não sei de onde, para ser campeão mundial. Então, assim, eu acho que o Flamengo, pelo plantel, até acredito, entendeu? Mas eu não acredito mais no Campeonato Brasileiro com esses 4 pontos de diferença. Ô, Paulo, mas só uma observação aí, né? Tanto a final da Libertadores contra o Santos ano passado, né? Um gol já nos acréscimos e tal, quanto agora a semifinal entre Palmeiras e Atlético, foram 2 vezes o Abel contra o Cuca, né? E ele se saiu vitorioso nesse jogo de xadrez, nessa paciência. Então, realmente, de novo, não estou dizendo que o Flamengo tem que jogar fechado. Talvez aquela coisa, se tiver que perder a Libertadores, talvez a gente prefira perder tentando do que ficar ali levando o jogo no 0-0 e depois falar, pô, a gente nem tentou, né? Mas é um jogo difícil, cara. Eles vão jogar no nosso erro. Se o gol não sair logo, vai ser uma tensão muito grande. Eu não tenho dúvida disso. Cabe ao técnico, né? Fazer um trabalho estratégico e aí vamos ver, né, cara? Mas, assim, se fosse 2019, é dizer, puta, a gente estava com uma alegria,
não euforia, alegria pela competência. Hoje, a gente diz, puxa, vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Aliás, eu queria combinar com vocês, terminando aqui, Ana, daqui a pouco o nosso podcast, que o Flamengo vai jogar amanhã, vai jogar na sexta e vai jogar na segunda. Né? O nosso podcast, então, a gente vai fazer na terça-feira da semana que vem. Já estou avisando o nosso amigo Henrique aí, se vocês puderem, às 18 horas, para analisar 3 jogos. O Atlético joga contra o Corinthians, se não me engano, contra o São Paulo, se não me engano. O Atlético tem jogos assim, mais difíceis, supostamente. Quarta-feira contra o Grêmio, é um jogo difícil. Mas é no Mineirão, né? No Mineirão. E o Grêmio vai vir para... Vai ter que fazer tudo. O Grêmio tomou um pau de 3-1 ontem, ele está em penúltimo, numa situação desesperadora, não tenho dúvida que o Grêmio... Ele só ganha do Flamengo no Maracanã, de 1-0. Mas, enfim, essa coisa assim... Mas o Grêmio ele vai jogar contra o Corinthians e não sei qual é o outro jogo, não sei se é São Paulo. E o Flamengo vai jogar contra o Atlético Goianiense, contra o Chapecoense e mais um outro jogo que eu não me lembro agora. Mas o Flamengo joga amanhã, joga sexta e joga segunda. Então, já estamos combinando aqui às 18 horas o nosso podcast, bota na agenda aí, na terça-feira da semana que vem. Nós vamos analisar 3 jogos, quem sabe até com muito mais alegria, porque o Grêmio vai jogar, o Atlético Mineiro vai jogar pelo menos 2 jogos, né? Não sei se 2 ou 3, e a gente vai ter mais uma visão mais apurada aí do que vai acontecer. Mas, sinceramente... O Atlético pega o Grêmio e pega o América Mineiro, os 2 jogos em casa. E pega o Corinthians. Corinthians só no dia 10, na outra quarta-feira, vai ser depois do nosso podcast. Né? Então pega o Atlético Mineiro. Teoricamente, ele tem 3 jogos em casa, 3 jogos com mando de campo seguido. Tudo bem, cara, mas isso hoje em dia, eu acho, sinceramente, diferentemente do Ronald, nosso convidado lá atrás, o Gonlevski, que vai assistir esse podcast, eu não tenho medo do Atlético Mineiro. Eu acho que o Atlético Mineiro tem um time... E também não acho o Cuca lá essas coisas, né? Aquele cabelinho dele pintado. Puta, eu acho o Cuca um bom... Cabelinho de boneca. Hein? Cabelinho de boneca. Puta, que aquele cabelinho... Você sabe que isso é falta de um amigo, né? O Cuca, tira essa merda, cara. Puta, bota o teu cabelo normal, cara. Que isso, cara? Pô, cara, aquele cabelinho pretinho. Mas, enfim, eu não tenho nada a ver com o Cuca. O Cuca, para mim, é um bom ponto. Entendeu? É um bom técnico, como o Renato é um bom técnico, mas não é padrão do plantel do Flamengo. Só isso. Mais alguma questão, André? Sim, só falar rapidinho sobre o jogo do Atlético. Corroborando com o que vocês dois falaram, né? Eu já estava pensando também em falar nisso. A questão do Flamengo, ele com o Renato, ele tentou ser o tempo todo propositivo nos jogos e dessa vez ele foi reativo, né? Fez o gol e foi reativo, né? Isso para a gente foi o que você falou, a gente está acostumado ao Flamengo a propor o jogo, a pressionar, a fazer 2, 3, 4 e em 2019 a gente sentava para ver de quanto que o Flamengo ia ganhar, né? Era assim, né? E aí a gente tem que ver, tudo bem, o Flamengo ganhou um campeonato com não sei quantos pontos à frente, ganhando tudo, ganhando muito bem. Mas o Corinthians também ganhou um campeonato com tantos pontos à frente, né? Ganhando de 1-0, sendo retranqueiro, né? E está lá, o título é do Corinthians, né? Se o Renato conseguir fazer um ferrolho ali e pegar na competência de um atacante, de uma jogada ou outra, né? E fazer um gol e ganhar de 1-0 até o final, pô, eu tô feliz pra caramba, né? Lógico que não é o melhor dos mundos, não é o que eu quero, não é o que eu quero. Eu quero que o Flamengo, porque tem plantel para isso, o Flamengo tem plantel para isso, de jogar e ganhar bem, só que não tem técnico para isso. Então vamos no que dá. O Renato ganha por uma fantasia maravilhosa nossa. O Renato ganha o Libertadores e ganha o Campeonato Brasileiro. Não pode ser mantido no ano que vem. O Renato tem que ser substituído. Não pode. E aí,
E a gente corre um risco na final da Libertadores de exatamente acontecer um jogo chato, como você falou, de os dois quererem ser reativos e ter um jogo chato. Mas espero que consigamos ser vitoriosos nesse jogo, lógico. Agora, uma justiça tem que ser feita, né? Nos últimos jogos, o Isla tem jogado bem. A gente fala mal do Isla muitas vezes. E o Michel está jogando bem. O Michel está jogando bem. O Michel hoje é o melhor jogador em atividade do Flamengo. Para mim, não era nem banco, mas o cara está entrando e está dando a diferença. O que eu posso fazer? Ele está resolvendo. É isso, cara. Ele hoje é o cara que está fazendo. Eu só acho que ele está muito... Bruno Henrique com Everton Ribeiro em campo, o melhor jogador foi o Michel. Porra! Pois é. Eu só acho assim, com razão até, mas ele está sendo... Ele acredita tanto nele que ele exagera às vezes, por exemplo. Às vezes o passe é o mais importante e ele tenta mais um drible, mais um chute, e às vezes o passe é a melhor opção. Mas, mesmo com tudo isso, é fantástico. Agora, você vê, os jogadores, eles têm categoria. Pô, cara, para você sair de ferrolho, é isso. O Arão deu um lançamento à la Gerson, né? No meio de campo, no pé do Isla. O Isla me dá um balão, o Bruno Henrique dá uma cabeceadinha, o Michel vai lá e faz. Pô, jogada. É jogo rápido. Se tem um ferrolho, tem que ser assim. Virada de jogo, pega a defesa virando, quando ela volta, a bola já está vindo para o outro lado e pega a defesa. E o Michel entrou sozinho. Pô, cara, eu não sou técnico e a gente vê isso, entendeu? Pois é. É impressionante. Mas aquilo veio da inspiração da competência técnica do nosso jogador. Eu não vejo fazer esse tipo de... Entendeu? E me disseram, não sei se é verdade, que o treinamento tático dele é rachão. Então, porra. Rachão, tu bate bola aí, qualquer peladeiro faz isso. Para mim, respeito, para mim, em qualquer hipótese, o Renato tem que ir treinar outro time. O Flamengo acabou. Porque não é treinador para o Flamengo. Meu amigo Wagner, mais alguma coisa? Complementando? Não, Paulo, eu acho... Quando vocês estavam falando aqui, eu estava olhando, né? A tabela é uma tabela para a gente chatinha, porque o Atlético Paranaense amanhã, 4h, inclusive, esse jogo, né? Que dá inclusive, uma diferença muito pequena lá na Arena da Baixada. Lembra que o Flamengo terminou o jogo de sábado às 9h, então passou 24 horas ontem à noite. Daqui a pouco vai dar 48 horas e amanhã à tarde a gente já joga. Então o Flamengo vai fazer um jogo no intervalo de 60 horas aí, né? Sexta-feira pelo Atlético Goianiense no Maracanã. E na segunda é o Cuiabá. O Cuiabá não, desculpa. Qual é o jogo de segunda mesmo, Paulo? Cara, é um time não muito grande, eu não me lembro agora. É o Atlético Goianiense, é o Atlético Paranaense, eu não sei quem é o terceiro. Eu acho que o jogo do Grêmio fora, não? O jogo do Grêmio fora, mas eu acho que não é agora, não. Vamos ver aqui antes de... É a Chape. A Chapecoense. Isso. Lá. Lá. Então, assim, o Flamengo tem, nesse intervalo, 2 jogos fora. Tudo bem que a Chape hoje é o jogo mais fácil, né? Mas o Atlético Paranaense, depois do que aconteceu na semana passada, e eles agora estão começando a ficar numa zona de perigo ali, com chance de cair no Brasileiro, né? Uma hora eles vão ter que se cuidar disso. E o próximo jogo dele pela Copa do Brasil é só em dezembro, não precisa se poupar. Só em dezembro. Agora. Eles têm a Sul-Americana também só final de novembro, uma semana antes do Flamengo. A Sul-Americana, acho que é dia 20/11, o Flamengo joga 27, né? Nossa, 27. Então, essa é uma semana difícil. Eu acho que o nosso próximo podcast a gente já vai saber se a gente realmente está brigando pelo título, se a gente esquece e tem mais um jogo, que é o jogo da Libertadores, né? Porque a agenda é bem complicada aí. Está marcado dia 9, às 6h. Dê uma olhada nos seus horários. Eu vou botar aqui no canal. Terça-feira, 18 horas, né? E aí eu vou mandar para todo mundo aí, o Vladimir, o Felipe, quem sabe, já vai poder participar. Então tá bom, meus amigos. Se é isso aí, vamos encerrar por hoje. Não foi, mais uma vez, uma semana de alegria, de felicidade, como a anterior também não foi, mas quem sabe, terça-feira que vem, a gente está disputando o Campeonato Brasileiro, que eu acho difícil. E, enfim, vida que segue, tá bom? Uma vez Saudações, Bruno. Flamengo,
Sempre Flamengo. Sempre Flamengo.